Ladeira Bausch, o seu podcast sobre dança. Olá, eu sou a Paula Petreca. Este é um podcast para horizontalizar a dança na sua vida, para a dança horizontalizar você, uma dança mais perto. Olá, eu sou a Juliana Alves e este é o Ladeira Bausch, um encontro semanal para mover pensamentos de corpo, com temas que nem sempre vão para a cena, sem glamour e sem mito. Olá, Olá, bom dia, tudo bem, Paula? tudo e você? Tudo bem. Eu estava agora, antes de te chamar, eu estava com... Meu Deus, o que aconteceu? Porque eu uso lente de contato. Aí eu falei, nossa, será que eu tava meio que enjoada, assim, sabe? Mal-estar, uma coisa. Eu falei, o que tá acontecendo? Aí a lente meio que saiu do lugar, eu fui ajeitar, eu falei, nossa, mas ela tá ali no lugar e eu tô vendo diferente. Um olho, mesmo com a lente igual, mesmo com a miopia igual, eu tô vendo diferente. Então eu tô achando que um olho aumentou o grau e o outro não. Pode ser, e pode ser às vezes uma coisa mais passageira, né? Tem umas coisas, tipo, de às vezes a vista ficar embaçada, não tem? Tem Ou ter. também. Eu tenho muito fotofobia, de às vezes assim, tem muita luz, parece que eu não consigo enxergar. Tenho Sim. sempre óculos escuros por perto. Daí eu levantei e fui de novo. Falei, mas será que ela tá rasgada? Porque às vezes rasga a lente. Aham. Será que ela tá muito suja? Lavei de novo. Lavei umas 3 vezes seguidas. Deixei de molho ali um pouquinho no sorinho. Falei, não, mas eu realmente tá diferente. Eu fiquei assim, que eu tô querendo a coerência entre um olho e o outro. Tipo, que eles sejam iguais, que eles se comportem iguais. E não é, né? E não é. Você tem o Tentativa, né? tamanho dos olhos iguais? Não. Não, né? Assim, não tenho, visivelmente não tenho, e pela oftalmo também não, né? Quando eles analisam, assim, né? Pressão, globo. Mas o É. grau é o mesmo, assim, o grau até hoje era o mesmo. Já vou Eu até fiz, marcar aqui. eu fiz uma cirurgia, acho que tem uns 6, 7 anos, que eu também tinha miopia. Era diferente os dois olhos. Mas, bom, com a miopia, eu não acho que ficou igual. Eu ainda acho que, por exemplo, quando você fecha um olho, fecha o outro, eu acho que enxerga diferente. Aham. Mas você tá dizendo enxerga você vendo, né? Não a gente vendo os teus olhos diferentes. Não, meus olhos são totalmente diferentes. Aliás, um lado do Aham, rosto são duas pessoas. aham, Outro dia eu aham. estava até vendo um maquiador dando dicas, né, de como você se fotografar melhor. Ele fala sempre quando é foto de perfil na diagonal e o lado menor do rosto. Aí eu falei, nossa, eu nunca tinha Hum, pensado nisso. Eu gostava mais do lado maior. aham, Mas enfim, é bem diferente a forma, né? Mas quando aham. eu faço esses exercícios de piscar, né? No yoga tem muito da gente fixar o olhar. Eu sinto que o lado direito e o esquerdo, às vezes até a luz, sabe? A luminosidade parece que é diferente. Mas é interessante, agora eu tô aqui parada no qual é o meu lado menor e qual é a diagonal que eu vou tirar. Desculpa. Não somos iguais e não somos simétricos. E nem constantes. Nem constantes e nem coerentes. Mas esse ponto da incoerência, nossa, essa semana, essas coisas tecnológicas todas, eu tentei dar até uma desconectada depois da pane de rede social, assim. Uhum. Mas o pouquinho que eu entrei, meu stories, né, as pessoas que sigo e postam muito, estavam polemizando muitas coisas, né, relacionadas a essas questões
sobre o corpo da mulher, sobre o uso ou não da palavra mulher, enfim, várias polêmicas. Mas hoje eu fico pensando quanto nessa história da cultura do cancelamento, de certa forma, muito do que a gente expressa, fala, ou às vezes compartilha ficar público. Linda essa possibilidade da gente ser coerente, né? Aliás, não ser coerente. Porque, nossa, às vezes você vai dizer algo e você já é cancelado e você nem tem tempo de pensar se aquilo foi, né, uma opinião final. Geralmente não é, né? Geralmente a gente muda. Não sei. Sim, porque aquilo que você fala, ela te define, né? Como Exato. tudo, assim, né? E na verdade a gente fala para poder elaborar sobre si constantemente. Para se Exatamente, mas ouvir. aí eu me pego nesse movimento de estar me silenciando muito, sabe? Tipo, ai, não vou falar nada, Bruno. Não ser cancelada. Como é horrível essa autocensura. É cruel, né? É muito Uhum. cruel e muito violento até essa. Se não se adequa, não tem conversa, né? Uhum. Mas eu ia falar sobre essa questão da incoerência, como ela é muito da infância, né? Sim. E essa sem ressentimentos também é muito da infância, quando tem um amiguinho magoou, bateu, não sei o quê, nananã. Ah, mas ele tá ali, vamos brincar, passou, né? Não guardam uma mágoa assim para todo sempre, ou que fica de mal, tá de mal hoje e amanhã algo chama atenção, já pode brincar de novo. E o quanto é libertador isso, né? Não se prender essa coerência. Ah, não, você falou mal de mim e eu não vou falar mais com você. Vou te cancelar. Ah, não, você é assim, você falou isso, ou você tem isso e eu não quero. Não existe isso, né? Quanto o universo da brincadeira é libertador, e quanto a incoerência é libertador, porque se eu posso ser incoerente, o outro também, pronto, né? A gente não se fixa em... A gente vibra na diferença e não na constância de ser quem a gente diz que é, o que o outro diz que é, e com leveza, com brincadeira, com essa frescor, né, de ser criança. Então, agora que você falou isso, para mim fez aqui um link com a nossa convidada de hoje, Clara Bevilacqua, que é a Clara faz performance, né? Espetáculos infantis, performances para a infância. E a maneira também como uma plateia infantil lida com o espetáculo, você também já fez, né, Ju? Você tem essa experiência. Tem essa leveza, essa espontaneidade de às vezes falar que não tá gostando, né? Ou de que tá chato, que tá lento. Interagindo na hora ali, né? Na hora. Eu acho isso super. Uma coisa super particular para o performer, né? Lidar com isso também. Sim, é algo espontâneo, né? Algo muito direto, assim. Sem muitas voltas, né? Sim, exatamente. Nossa, estava ouvindo um podcast hoje sobre vários temas, na verdade, mas é da Cris Guerra, e muito inspiradora, assim, e ela falou sobre esse lugar quando a gente entra na linguagem. Eu nunca tinha entendido dessa maneira que ela explicou. Que quando a gente entra na linguagem é quase que uma morte daquelas fantasia que a gente tem quando criança, que quando a linguagem ela não está elaborada, né? Ela pode ser qualquer coisa, né? Você pode falar blá, 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 e significar um monte de coisa, né? Uhum. Mas quando você passa a entender, e principalmente na escrita e na leitura, que uma palavra significa aquela palavra, a gente se limita, né? Tum, fecha. E aí, quanto a gente sofre por não poder falar qualquer coisa para aquilo, assim, não poder criar sobre aquilo. Então, é um processo muito
sofrimento ao mesmo tempo que socializável, né? Porque daí você passa a usar de um recurso, de uma ferramenta para poder falar aquilo. E aí muitas tentativas, elaborações, insistências, repetições, para poder, porque daí a gente tem o recurso palpável para simbolizar, porque daí a gente não fantasia mais, a gente ressignifica as coisas, né? E vai só no processo de ressignificação. Tava muito interessada. Ouvi e falei, claro que a gente sempre fala sobre isso, né? Sobre a linguagem, sobre é que a Maria tá nisso, o Abel também tá nisso e eu tenho essa curiosidade também, porque parece que a linguagem é também uma ferramenta para falar das emoções e falar de si, ao mesmo tempo que para mim tá quase que semelhante à manualidade. Quando você consegue fazer algo também a partir da sua invenção e cria as tuas ferramentas e estratégias para construir algo que você nem imaginava, mas que de repente se elabora de tal forma, em objeto, é também um processo de ressignificação das emoções e de algo que está transferindo para a matéria, né? Algo seu, assim. Então, eu sou muito curiosa em relação a isso. Ela simplesmente é espontâneo, né? Simplesmente reage. Tá na mesma vibração da fantasia, do lúdico, da arte ali em si, né? Que é para se afetar. E ela simplesmente reage, né? Ela não... Aí, quando vai crescendo, vai... Como você falou também, né? Vai punindo, vai limitando, vai ficando com medo de ser incoerente, de falar besteira, de se colocar, de ser cancelado, de não sei o quê, e aí a gente vai perdendo esse frescor. Então, você quer falar mais da Clara? Eu quero ouvi-la muito, né? Eu conheci a Clara já lá em Portugal, quando eu não morava mais lá, em momentos que eu estava visitando, porque a Clara é filha da Fernanda Bevilacqua. Uma bailarina que eu sempre ouvi falar muito dela, né? Que trabalha, acho que em Uberlândia. Tinha um festival muito interessante, tem uma escola de dança, o Aikidança. Então, a Fernanda foi sempre alguém que, né, ouvia falar, alguém que eu tive um respeito, assim. E aí eu conheci a Clara, que a Clara também foi estudar no SEM. E a gente se conheceu, acho que quando eu fui dar um workshop no Risco da Dança, ou se aproximou mais, porque na época a Clara já tem um trabalho de anos, né, com criança. Ela e o companheiro dela, o Guilherme, que é músico, criam performances, criam outro tipo de atividade, né, espetáculos, também relacionados à infância. E a minha curiosidade, talvez acho que quero ouvir ela sobre várias coisas, mas é também entender esse caminho dela, né? Que nasceu dentro de uma escola de dança, cresceu, né, nesse mundo da dança e continua nele, expandindo, trabalhando com infância. Não sei, eu vejo um ciclo, né, da infância dela com essa infância que ela trabalha, mas queria ouvi-la, como que é isso, enfim, outras coisas. Eu não tenho tanta proximidade, assim, nessa... né, como você, pessoalmente, mas claro que reverberou em mim muitas coisas, né? Especialmente com relação às crianças, em relação ao SEM, né? Tô sempre acompanhando, a gente acabou ficando com muitas amizades em comum e com um trabalho ou vontades muito próximas, assim, né? Num campo muito próximo. E sou imensamente curiosa, assim, de ouvir mais, de conhecer mais. Ladeira Bausch, o seu podcast sobre dança. O Ladeira Bausch tem uma parceria com o Portal Mude. Você pode seguir a gente por lá e acompanhar as novidades sobre dança exclusivas desse portal. Se você tem interesse por uma parceria com o Ladeira, manda sua proposta pra gente. ladeirabausch@gmail.com
clara@gmail.com. Ei, bem-vinda, Clara! Obrigada. Bem-vinda, que bom te conhecer por aqui. Aqui é a Ju. Oi, Ju, finalmente. Eu tinha esse sonho já há muito tempo. Ai, que linda! Eu também. Que demais. Que bom ter você aqui, Clara. A gente estava fazendo uma introdução falando de você, mas acho que a gente pode começar com você se apresentando, né, e respondendo a nossa pergunta, que é de abertura: quem é você na ladeira? Sim. Eu me chamo Clara e na ladeira eu estou deixando. Acho que eu estou tentando não encontrar o fim da ladeira. Que linda. Acho que eu estou tentando não encontrar o fim da ladeira. Acho que eu tenho sempre um desejo de encontrar o fim. E aí eu estava aqui antes de começar, estava dando uma aula para umas miúdas aí no Brasil, que eu comecei a dar desde quando a pandemia começou, assim. A gente está experimentando essa coisa à distância, e aí fui me dando conta que eu sempre tento encontrar o fim. E aí eu falei, olha, se calhar acho que eu quero descer essa ladeira sem encontrar o final dela. Já é um bom começo. Tô contigo nesse movimento. Sabe que essa semana eu fui ouvindo, assim, alguns episódios do podcast, Ju, porque ela estava costurando um saco para colocar roupa suja, a Margarida do Cem. E aí ela estava costurando à mão, e eu falei, nossa, Guida, você está costurando tudo isso na mão? E ela falou, é. Aí eu estava conversando com ela, tanto que eu adoro as manualidades também. Acho que a gente deve se encontrar em algum momento. Eu adoro as manualidades, só que eu tenho um desejo de acabar logo. Então eu começo assim com muito delicadeza, com muito amor. O amor não acaba, mas acho que eu começo com muito cuidado e depois assim os pontos vão se abrindo para poder terminar logo. Que ótimo você falar disso, porque eu também comecei muito nessa vibe, assim, e aí eu entendi que, tipo, desmanchar era uma delícia. E começar de novo, desmanchar e começar de novo. Eu daí, nossa, porque às vezes erra um ponto, daí eu ficava muito puta com a minha mãe, porque ela falava, não, filha, não dá pra seguir assim, tá ruim esse ponto, não, tem que voltar. E eu ficava fula da vida, porque eu tinha que refazer. E daí, depois, né, depois de adulta, e quando eu voltei a fazer crochê e tal, eu tinha um imenso prazer, falei, vou começar de novo. E daí começava, e daí exatamente isso que é talvez a ladeira, né? Você não quer concluir mais o negócio. Eu comecei uma colcha para minha cama no começo da pandemia, tá até hoje que eu tô fazendo os quadrados. Penélope, né? Me lembra a história da Penélope. Mas a Penélope, eu não conheço a história da Odisseia, que tá esperando Ah, Ulisses. sim. Aí ela faz a colcha e desfaz todo dia, porque ele não chega, então como que ela vai... Chega. Olha só. Forte, muito forte, né? Dessa mulher que espera. Mas, Clara, acho que tem 1000 perguntas para você, mas acho que para começar, eu queria trazer também a tua mami. Falar claro. que eu fico pensando assim, né, no teu percurso, né, esse fato de você ter sido uma criança que cresceu no meio da dança, numa escola de dança, como é que isso te forma? Como é que você, né, vai ganhando a tua autonomia, o teu caminho próprio, com uma referência tão forte, né, como a tua mãe? É engraçado você trazer logo, porque é óbvio que fazê-la em algum momento. E porque eu sinto que tem muito do que eu sou e muito do desejo de continuar a trabalhar com crianças é desse lugar, desde nascimento mesmo,
mas é desse lugar de ter tido professores incríveis, de ter tido pessoas que me formaram, assim, que fazem eu ser quem eu sou, ficaram mesmo assim na pele, em cada cantinho de quem eu vou sendo. E aí, é claro que a primeira delas é minha mãe, né? Uhum. Minha mãe para quem está ouvindo, ela é a Fernanda. Ela também descobriu a dança na vida dela muito cedo, muito criança, e se apaixonou. E aí tem a história dela, né? Mas eu brinco com ela, eu falo, nossa mãe, você não me deu outra possibilidade, né? Você não me, acho que ao contrário de tanta gente que lutou muito para poder seguir um percurso na arte, na dança, eu brinco que eu não tive outra escolha. A única escolha que eu tive foi porque eu nasci dentro de uma escola de dança. Literalmente, o Ike Dança é minha irmã mais velha. Eu tenho uma irmã mais velha, que também é bailarina, e que é a Yara. Mas o Ike Dança é ainda um aninho mais velha que eu. E aí eu acho que, pronto, já não tinha mais volta a dar. Era sobre dançar e estar com outras pessoas em dança, né? Dando aula também. Vem muito dessa paixão dela. Nossa, incrível, incrível. Ouvir sobre toda essa relação, arte e vida, e a mãe como professora. Nossa, achei super forte isso. Porque mesmo quando não é professora, já é professora, mas assim. É o tempo inteiro, né? Uhum. E ela brinca que quando ela era criança, a brincadeira preferida dela era colocar as bonecas assim e começar a dar aula de balé para as bonecas. Essa era a brincadeira. Ela passava a infância brincando. E depois disso, né? Ter crescido dentro do Ike Dance e com tanta gente que também atravessou aquele espaço de resistência mesmo na dança, na cultura, no interior. E tanta gente que saiu de lá, né? Ter tido contato com essas pessoas, o Wagner, Schwartz, tanta gente. Depois o Olhar sobre o Corpo é mesmo um espaço de formação muito privilegiada na dança. Isso é uma coisa que eu ia te perguntar, né? O Aiki Dança já tem esse contexto muito amplo, não é uma escola de balé que se fecha só nessa linguagem, né? E aí, você quando começa a dar aula, é aula de balé? Como é que é esse caminho do balé para essa dança mais criativa, esse lugar mais exploratório que você e o Guilherme fazem hoje, né? Ou isso sempre teve? Como que é isso? Eu comecei dando aula de balé, sim. Mas o balé ali no Ike Dance, que é onde também eu tive a minha formação, sempre o Ike Dance foi um lugar de liberdade para o professor fazer o caminho dele. Então, eu tive professores de balé bem rígidos e professores mais que iam vendo o balé de outras formas também. E comecei dando aula de balé e lembro uma das primeiras aulas, eu dei um grito assim na aula e eu me assustei muito comigo mesma, que eu pensei, eu estou reproduzindo, né, aquilo que eu, se calhar, já tinha vivido. E aí foi quando comecei a mergulhar também na educação de outra forma e na faculdade que eu fui fazer licenciatura de teatro e aí encontrei um mundo da educação que também me abriu, me fez aproximar desse lugar. Mas o balé ali sempre foi um lugar, um acesso para a dança, né? Um dos acessos para a dança. Mas nunca... Minha mãe sempre batalhou muito para que fosse um lugar de entrada, um dos possíveis lugares de entrada, mas que não fosse fixo. Então, a gente nunca trabalhou um método de balé. Sempre foi um método que a gente inventava, né? Muita aula descalça,
Sempre teve um esqueleto dentro da sala. Então, acho que para o que eu faço hoje é uma continuação. É essa insistência de estar vivo, né? Eu até o ano passado voltei a dar aula de balé aqui em Lisboa. E foi muito curioso também acessar isso outra vez e reencontrar com essa Clara, que já foi bailarina clássica de alguma forma, mas um balé que nunca foi um balé, ou sim. Ou que foi um balé, que é um balé, né? É um possível balé. Quando você falou, é um método que a gente inventava. Quem, né, que diz que faz um método tal que não inventa, né? E talvez seja o método que mais respondia o contexto, a demanda, os interesses, né? E tá ótimo, porque olha só quanto caminho, né? Que tem sido visto, né, a partir disso. E principalmente pensando na formação, né? Eu sinto que também dentro de uma escola de dança, quais são aquelas pessoas que vão mesmo ser bailarinas, né? Tipo, clássicas, ou sendo que tem muito mais, tem todo um mundo de formação que se abre através da arte, não só para a pessoa ser profissional da dança, né? Não sei. Não, muito pertinente isso, porque às vezes a dança é só uma ferramenta de bem-estar e construção do sujeito, né, com uma vida e com um modo de viver do que profissionalmente, e às vezes isso acrescenta à profissão uma maneira de não somente a dança, ou exatamente bailarina, mas acrescenta um modo de existência, né, autêntico ali. Exatamente. De formação e de transformação, né? De Exato. ser humano, né, no mundo. E pensando em infância, né? Quanta possibilidade de brincadeira, de imaginário podem estar contidas numa aula de dança que às vezes se encaminha já para essa ideia de profissionalização, tira todo esse contexto da infância, né, e reproduz um mundo adulto. Eu vivi isso, né, de se adultizar muito cedo por conta do tipo da maneira como a informação chega, sabe? Então, eu acho muito precioso quando eu vejo o trabalho que você faz hoje, né? Até queria te ouvir também. A gente outro dia falou com a Joana Louçã e falamos sobre nossa história, né? No SEM, no trabalho com as crianças. Aí a Joana falou, não, mas o trabalho continua com a Clara e com o Guilherme. É isso que eu estava muito emocionada hoje. Eu pensei assim, uau, é incrível, porque na verdade, quando eu lembro em 2013, quando eu cheguei no SEM, e a Joana ainda estava com o Lincoln. E a Adri, né, acho. E a Adri, sim, e a Susana também. Mas eu lembro de me aproximando de todo o material do corpo na escola e tudo mais, e dos dias de mim, e ver vocês, ver a Ju, ver a Patrícia, a Paula, a Patrícia também, né, Ramos, que já teve também, mas... E eu fiquei pensando hoje, eu falei, uau, hoje eu estou aqui ginasticando esse lugar no SEM com as crianças, junto com o Gui e a Sofia, mas é um lugar, a gente está se encontrando, é um lugar que reverbera o trabalho de vocês também, né? E da Joana e tudo mais. E até agora que você disse isso, eu me reconheci quando eu cheguei no trabalho com as crianças e eu ia olhar as coisas de quem teve antes, né? Da própria Carol, da Joana, mas da Laura, eu lembro muito da Laura Manuelos. A Laura. Então é um trabalho... Sinira. Sinira, exatamente. Lemos. Iola, Mari Lemos. É um trabalho que tem muita estrada, né? Muita estrada, é muito bonito, e é muito bonito ver, estava falando com a Sofia esses dias dessas transformações e deformações disso tudo, né? Assim, mas como eu que estou hoje aqui e nesse lugar, como parece que carrega mesmo cada um de vocês, né? É muito bonito. A Mari junto sempre, de alguma forma.
Então conta um pouquinho, Clara, desse trabalho que vocês têm feito. Fala da baileia, da lagoa. Também tenho curiosidade de saber das performances, né, dos espetáculos que vocês têm criado. Sim. Quando, em 2014, eu chamei o Gui, ainda em Uberlândia, para construir um trabalho, para se aproximar de um trabalho que eu estava criando junto com a minha mãe. Minha mãe estava dirigindo, que a princípio seria um solo e virou um dueto, e que foi o Conversas de Corpo. E que é um espetáculo em instalação e que foi criando a especificidade de incluir os bebês do 0 aos 3 anos por dentro do trabalho. E então a gente criou esse trabalho, a gente veio para Portugal em 2016, e eu sinto que ali a gente começou a sonhar o que podia ser a baileia, quando a gente se encontrou no Conversas de Corpo. E a baileia é um núcleo de criação, de investigação das artes e das infâncias que eu e o Gui a gente vai alimentando. E aí aqui em Portugal, voltando lá atrás daquela coisa de que as pessoas que me formaram e que me formam fazem parte, né? Uma delas é a Mariana Lemos. A Mari, a gente logo estava juntos, logo que eu cheguei em Portugal. E aí a gente foi construindo esse caminho de poder dar continuidade a esse espetáculo por aqui, essa criação e os encontros com as infâncias. E foi num momento em que ela estava construindo, junto com a Sara e Jaleco e com a Lisandra, o coletivo Lagoa, e a gente foi se aproximando desse lugar, foi construindo isso junto, e começamos a fazer o Conversas de Corpo acontecer aqui em Portugal, em simultâneo com a aproximação com o trabalho com o SEM e com o Corpo na Creche, que chama de Corpo a Crescer. Não sei, sinto que é mesmo essa coisa de estar fazendo aquilo que se faz todos os dias. A gente foi continuando Conversas de Corpo em alguns teatros. E surgiu o desejo de construir o Junto, que é também um espetáculo de instalação, e dessa vez a Mari esteve à frente da encenação. E a gente foi alinhavando e tentando aproximar o que poderia ser uma criação em que a gente não impunha uma relação, mas que a gente pudesse praticar a clareza do convite por dentro do trabalho. Então, o que seria esse lugar do performer que convida as pessoas a estarem por dentro do trabalho, as pessoas de muitas idades, vendo esse fio que é muito delicado entre ser artista, ser performer e ser educadora. Então, a gente foi criando essa forma de criação, foi descobrindo, né, vendo ela se revelar essa forma de criação com as crianças, né? Ainda mais tem essa coisa dos espetáculos infantis, dos espetáculos para as crianças, e a gente sempre ficou conversando muito o que podia ser um espetáculo que, ao invés de ser para, né, é para e com, obviamente, mas que ele é um espetáculo que ele pudesse considerar a presença dessas pessoas nos primeiros anos de vida no mundo. E muitas vezes o mundo ele é adulto, né? E quando a gente passa a considerar a presença desse, e muitas vezes, se calhar, a gente passa a considerar quando a gente começa a dar aula, ou quando a gente é mãe ou pai, ou quando vem uma criança na família, mas essas pessoas dos primeiros anos de vida também criam um mundo junto, né? Não excluir elas desse momento do espetáculo passou a ser esse lugar muito potente para a gente.
E E como que é isso aí, no processo, Clara? Vocês tinham crianças por perto para ir testando as hipóteses, ou é mesmo no convívio, é a abertura do convívio? eu acho que tem a ver com o cotidiano, Uhum, porque não é que de repente a gente quis fazer um trabalho para criança, né? Eu uhum, acho que eu não consigo, essa coisa da, não consigo ser artista sem ser educadora e nem ser educadora sem ser artista. Então, vem desse cotidiano de estar na sala de aula, nas escolas, eu amo estar nas escolas, de estar convivendo com as crianças do coração também, Uhum. e como é que isso vai se perfurando os caminhos da criação, né? Então, óbvio que em alguns momentos convidava as crianças a estarem mais perto daquele lugar da criação, mas sinto que elas sempre tiveram, nem sei. uhum. Engraçado essa pergunta, que parece que eu nem sei separar muito assim. Muito Sei lá, tem, incrível. tem algumas festas que. Não sei, tem algumas festas que eu sou convidada e outras não, né? Então, tipo, se eu li algum momento que criança se calhar não estava, mas ela sempre esteve ali. Não sei se eu estou sendo clara. Tá sendo Clara. Tá sendo clara, Clara. Não, o que eu ouço quando você está falando isso é que, na verdade, parece que é uma conexão, assim, né? Algo que te conecta quando você está com as crianças, que eu sinto em mim também, né? Eu tô aqui Uhum. tentando traduzir, tentando Sim. esclarecer em mim o que está claro para você. Assim vai. Que é algo que conecta no universo né, do encontro com as crianças, e que quando você trabalha, ela tá em ti, né? Tá com a gente, assim, aquele encontro mesmo, né? Então, não necessariamente que ela tá presente porque a criança precisa ser criança, e não tá criando um processo de criação que venha para a cena e tal, porque isso talvez esteja mais dentro, né, do teu fazer, mas eu ouvindo assim, eu entendo que é isso, que é o encontro e o convívio com as crianças acaba reverberando em ti, né, quanto performer, quanto criador, artista, enfim. Eu sinto que tem esse lugar da aula, e isso eu aprendi muito, foi muito transformador quando a gente começou, eu e o Gui, a propor os encontros regulares no SEM. Há 5 anos que a gente está todas as quartas-feiras ali com as crianças, e esse lugar de espaço de criação, da aula enquanto um ato mesmo de criação, né? Uhum. Então, por vezes foi muito angustiante para quem também vem, por mais que eu venha de uma formação em que eu era uma professora que eu imagino bem aberta, tem a selvageria do SEM, né? Uhum. E ver esse lugar de descer a ladeira sem ver o fim dela, né? Sem tentar encontrar o fim dela. E aí esse lugar que é da criação e deixar a coisa ir acontecendo, o encontro ir se revelando. E foi muito engraçado que enquanto eu estava refletindo, Ju, eu lembrei que no espetáculo, eu, o Gui e a Mari, a gente foi para dentro de um estúdio, e aí quando a gente chegou lá, a gente passou uma hora e meia, não sei, não me lembro bem, dançando. De repente a gente se olhou e falou: pronto, já sabemos o que vai ser. Parece que estava todo ali o trabalho, sabe? Uhum. Porque é mesmo sobre aquilo que se faz todo dia, a gente já trabalha tanto junto, né? A gente já estava ali, a gente já está tão junto todos os dias trabalhando e trocando, que de repente as coisas apareceram no corpo ali só naquele formato que foi, mas que poderia ter sido outra coisa, mas que naquele momento aquilo se configurou daquela forma, que já existia, que já tinha acontecido com as crianças em sala, na rua, nas escolas e tudo mais. E que eu acho que tem muito a ver com o trabalho de presença e corpo que sinto, né, e percebo que isso sem trabalho, que quem está
próximo disso também reverbera esse tipo de trabalho, né? Que é deixar com que o corpo organize aquilo que percebe e sente, né? Nos encontros, com pessoas e lugares. E isso já né? É lindo você falar isso da ladeira sem fim, porque é uma aula com as crianças, que às vezes nem dá mais para falar de aula, né? Mas é um encontro, uma vivência, uma experiência, porque do que se dá ali, né? Porque essa é tão necessário a gente falar mais disso nos encontros com as crianças, porque existe tão essa sede, esse anseio, né, de o que vai ser, o que elas aprendem, qual que é o conteúdo, o que elas vão sair daqui formadas como, né, vão ser o quê? E é violento, né, pensar isso, assim. E é desafiador para a gente, né, enquanto professora, eu sinto, Sim. Principalmente às vezes na escola, ou mesmo quando eu vou fazer, porque também essa eterna pergunta de como é que eu convido também, né? Às vezes, como é que eu escrevo um texto para convidar? Porque os pais também, na escola também, as professoras querem saber o que eles vão aprender, né? Tem expectativas, né? E aí eu até esse ano tô aqui escrevendo um texto para uma escola que eu trabalho aqui em Lisboa, que eu trabalho com os bebês, e esse ano vou trabalhar com também um bocadinho mais velho, sobre quais são os conteúdos de fundo, né, que eu trabalho. E eu sempre falo com as professoras, eu falo, não estou aqui para ensiná-los a esticar um braço ou dobrar uma perna, porque eles sabem fazer isso. Eles não precisam de mim para fazer isso, né? E aí é difícil colocar em palavra que o conteúdo de fundo é a vertigem do encontro, né? Ou é a relação. E eu estou estudando o livro da Bell Hooks, O Tudo sobre o Amor, um dos livros da trilogia, né, sobre o amor. E fui me dando conta, falei, nossa, como é que eu vou escrever que um dos conteúdos de fundo é o amor? Maravilhoso. Ai, sem deixar isso banalizado, né? Que maravilhoso. Ainda não sei, ainda não descobri. Quando você escrever, compartilha com a gente. Já estamos aqui, vamos agendar já. Mas eu vou voltar a falar, assim, né, que eu estou muito inspirada no Luiz Rufino, que é a Pedagogia das Encruzilhadas, e que ele fala, assim, se a educação não começar a pensar nos desvios, nos atalhos, nas encruzilhadas, no inacabamento, né, não tem educação aí, né? Se a gente sempre entra em sala de aula à espera de que ali vai ter uma avaliação na sequência que precisa atingir aquele objetivo, Resultado. que sufoco, né? Da onde que existe aprendizagem com esse tipo de comprometimento em eficácia, né? Em utilidade, em produtividade. Né? Lindo ouvir você falar! E, na verdade, isso é uma das coisas que eu mais amo com os bebês, sabe? De estar mesmo, principalmente nas creches, porque tem coisa mais inútil, né, dentro da perspectiva de utilidade do mundo, Sim. do que ser bebê, né? Sei lá, se a gente for pensar na utilidade, né, que é dar utilidade para as coisas, ser bebê, se calhar, é uma coisa muito, dentro dessa perspectiva, não sou eu falando, né, não estou aqui pensando, é muito inútil, né? E é muito poderoso, assim, eu aprendo toda vez, eu falo, gente, eu amo mesmo estar com os bebês. Eles ser inútil junto, eles né? Eles me derrubam da ladeira, do topo da ladeira o tempo inteiro. Exato, é um desmonte. Muito bom. E depois essa coisa da relação, né? Esse ano essa semana, na quarta-feira, apareceu uma miúda que agora tem, acho que 4 anos, a Greta, e ela estava na creche da Encosta do Castelo. Quando ela entrou com 6 meses.
Então a gente está com ela desde os 6 meses. Só que teve o período da pandemia em que a gente não se encontrou e a gente voltou a se encontrar agora no 100. Ela encontrou o guia, assim, e de repente ela não lembrava efetivamente, eu acho, a gente ficou olhando, acho que ela não lembrava efetivamente quem era, mas ela encontrou o Gui e começou a se relacionar com ele, parecida como eles se relacionavam na creche, né? Uhum. E aí a gente falou, nossa, o trabalho está todo ali, meu Sim. encontro. É muito potente. Clara, a gente vai meio que se direcionando aqui infelizmente, para uma finalização. Mas eu queria te ouvir falar sobre essa estreia aí do Rádio Corpo de Corpos. Conta aí pra gente. Sim. Ai, a rádio tá uma delícia. Essa coisa do áudio é muito fascinante, né? Vocês estão trabalhando aqui com isso. E achei muito curioso que a gente não está se vendo, né? E geralmente, não sei, eu fico... eu ouço muito podcast, mas quando eu ouço podcast, eu imagino que as pessoas estavam se vendo. Eu não sabia que as pessoas não se viam na gravação. E essa coisa do áudio é muito poderosa. E a rádio surgiu com essa provocação da Sofia durante os vários lockdowns aqui. Como é que a gente continuava a jardinar, né? Esse trabalho, principalmente, a gente estava muito na creche. E aí começou com esse desejo de ir mandando esses recados, essas partilhas pelo áudio, pelo som. Um dia, dentro dessas brincadeiras com o som, surgiu um episódio da rádio. que é esse espaço de criação em corpo, em voz, em som, em movimento, com as crianças, com os adultos, com pessoas de muitas idades. E aí, agora finalmente a gente vai alavancar assim com uma série de episódios, que vai ser muito fixe, estamos mesmo super felizes. E é isso, ainda não sabemos o que é, a gente ainda não sabe fazer o que a gente está fazendo, mas a gente adora fazer o que a gente não sabe. Demais. Sempre criança, né? Sempre. Criançando. Uhum. E você gostaria de fazer uma audiodescrição de alguma cena, de algum momento, De um alguma trabalho? dança. Uhum. Sim. Fiquei pensando nisso. A Paula tinha falado, eu fiquei pensando uma que está assim, muito presente no corpo agora. Que é uma multidão de corpos que vinha andando assim para frente, como quem anda para trás. Um constante avançar como quem vai recuando. E do outro lado tem 2 corpos, que são um bocadinho maiores do que os outros, e que vão descobrindo na mão um gesto de quem puxa uma corda. E enquanto eu puxo a corda para trás do meu corpo, eu vou avançando para frente. Em simultâneo, enquanto aquela multidão que vem vindo para frente recuando para trás. E então, só nesse frente e trás, os corpos vão se aproximando. Então, quando se aproximam, você tem aquela vertigem do encontro de quem nunca se viu na vida. A gente acelera tudo para uma parede só. E então, a gente começa a atravessar entre uma parede e outra, e cada travessia, um mundo vai se abrindo. Ora é muito rápido, ora é muito lento, ora é pelo chão, ora é de costas, mas não é coreografado. É mesmo descobrindo a cada travessia o que vai acontecer. E aí, por mais diferenças que a gente tenha de histórias de vida, de privilégios, de tudo, naquele momento a gente se encontra e todas essas diferenças
tem ali a possibilidade de desaparecerem, mesmo que por um instante. E é a descrição de um encontro que a gente teve com crianças afegãs que chegaram aqui em Lisboa. E Nossa. eu e o Gui, a gente esteve com elas agora, numa sexta-feira, e foi uma das coisas mais incríveis, um dos aprendizados mais incríveis que eu tive no corpo recentemente. Ai, Clara, obrigada por isso. Nossa, é tão linda essa experiência, trazer assim em palavra com essa força, né, atualizada de algo tão, acho que tanto para Paula, posso dar o direito de falar muito isso. vivo, né? A travessia, a travessia que é algo tão presente, né, em tantos artistas que passam pelo SEM e que cada um ressoa de uma maneira essa travessia, mas você falando aí, nossa, me senti lá também. Foi E reverberou escorrendo muito, lágrimas assim. aqui de, né, de emoção mesmo. A gente também se moveu com a tua descrição. Eu tô aqui com a mão suada, com o coração palpitando também. Ah, que Foi lindo, muito forte, foi mesmo muito bonito. que linda. Clara, deixa seus Claro. contatos pra gente, para as pessoas te seguirem, acompanhar o trabalho de vocês. E Deixo. já a data disponível para o próximo. Parte 2. Falando bem sério. O contato, a gente tem um site que é www.baileia.com. Baileia é uma brincadeira mesmo com a baleia, que é um baile. Então é com i, Baileia. E temos Instagram e Facebook, essas coisas todas aí. Baileia. E acho que é isso, os contatos. Tem o meu, pessoal, mas claro, a Bevilacqua, mas acho que ali na Baileia a gente pode trocar mais, não sei. Nossa, muito grata, Clara, te ouvir, esse encontro, essa troca. Essa vertigem. Muito especial. Obrigada. E tem a Rádio Corpo, que hoje já saiu mais um episódio que são as histórias da Sofia, as histórias do cabelo. Ontem saiu um episódio da Rádio Corpo também, minha do Gui, da Baileia, do Sem, do Bruno, de toda a gente. Muito bom. Posso Claro. fazer um pedacinho de uma coisa que eu separei para vocês? Sim, sim. Só para terminar, peraí. Estava aqui. O amor é o que o amor faz. E é nossa responsabilidade dar amor às crianças. Quando as amamos, reconhecemos com nossas próprias ações que elas não são propriedades, que têm direitos, os quais nós respeitamos e garantimos. Sem justiça, não pode haver amor. É da Bell Hooks. Nesses tempos tão sombrios, que a gente possa fazer uma pequena revolução amorosa, né? Muito. Muito lindo. Clara, gratidão, que bom que a gente começou por aqui, assim, essa conversa também, que seja continuada, assim. Nossa, prazer enorme e estou muito feliz de te ouvir e um super beijo. Eu também, obrigada, Paula, obrigada, Ju, muito obrigada mesmo, estou super feliz, uma honra. Que lindo. Um beijo enorme, beijo para todo mundo aí, distribua os beijos. Distribuo os beijos todos, vai todo mundo ficar feliz. Bia, Mariana, vai todo mundo ficar feliz que a gente teve essa conversa, com certeza. Então tá bom, querida, um bom dia aí para ti, a gente se fala. Igualmente, bom fim de semana, beijinhos. Beijo. Feliz Dia das Crianças. Tchau. Sempre, todos os dias. Beijo. Beijo. Beijo.
ouvintes do Ladeira Bausch. Estamos tão gratas por toda essa escuta. Queremos anunciar que agora temos uma campanha no Apoia-se. Caso queira contribuir com algum destes episódios, nos incentivar a continuar produzindo, entra lá no site do apoia.c/ladeirabausch. Estaremos lá. Beijo a Bausch! O Ladeira Bausch é uma produção independente por Deusas Produções. Curadoria, gravação, edição de som e capas por Juliana Alves e Paula Petreca. Voz da vinheta de Fernando de Proença. Produção fica a encargo de Moira Albuquerque. Ladeira Bausch, o seu podcast sobre dança.